Fala galera! Hoje trago para vocês a parte 6 dessa obra. Desde já, peço que se inscrevam no canal e deixem o seu like, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Nos ajudem a levar esse canal para frente. Sem mais delongas, depois de o Prota dar saudações ao Deus Bai fala para o Prota que foi ali dessa vez para falar sobre a Academia Xia Jing. Deus Bai, ao ver o comportamento do Prota, pensa que o Prota é calmo, sereno, tem reações instintivas excelentes e que o Prota é um bom discípulo. Enquanto o Prota serve um chá a eles, o diretor Lu fala para o Deus Bai, por favor, não ligue, mas a irmã do Prota foi para a Academia Xia Jing ano passado e o Prota esteve vivendo sozinho. Deus Bai, enquanto olha para o Prota, pensa que, de tal origem, ambos os irmãos conseguiram entrar na Academia Xia Jing. É realmente notável. Haver um gênio como ele é ainda mais raro. Ele vê o status do esqueleto do Prota e fala, 4 atributos nos 250. Ele tinha atributos médios até o espaço de batalha. Como você alcançou isso? O Prota, surpreso, pensa, 4 atributos nos 250. Parece que os outros não conseguem ver os atributos fortalecidos pelo talento dos guerreiros esqueletos. Deus Bai pergunta ao Prota que talentos ele despertou. O diretor Lu, surpreso, pergunta ao Prota se ele realmente despertou um talento. O Prota fala que o talento dele é a amplificação. Ele amplifica todas as habilidades. Deus Bai pensa, entendi. Então faz sentido. Ele fala para o Prota que tem 2 coisas para discutir com ele dessa vez. Primeiro, a recompensa da Academia Xia Jing. Segundo, levar ele para a academia. Vai haver uma prova depois de amanhã e eu espero que você possa participar. O Prota pergunta que tipo de prova vai ser. Deus Bai fala que é uma prova interna da Academia Xia Jing. Os participantes são todos os nossos alunos internos e que não pode contar os detalhes até que o Prota concorde em participar. O Prota pensa que a participação não é obrigatória e que a decisão é dele. O que você quer dizer com participantes internos? É algum segredo? Parece que o conteúdo da prova não é normal. Deus Bai fala que não pode revelar o conteúdo, mas pode dizer que essa prova é uma oportunidade rara. Originalmente, você não conseguiria participar dela. O Prota imediatamente fala que vai participar. Deus Bai sorri e fala, já que é o caso, vou dar as recompensas ao Prota primeiro. Ele tira os itens e fala que, como o primeiro lugar nacional, as suas recompensas são substanciais. O Prota, ao ver, pensa, pergaminhos de habilidades. Deus Bai fala que o primeiro prêmio são 100.000 pontos em adição à sua nota do exame. Todos os seus pontos estão aqui. Você deve ter ouvido que dentro da academia pontos são mais úteis do que ouro. A segunda recompensa é um pergaminho de habilidade primária e um de habilidade intermediária. O terceiro item é baseado na sua performance no espaço de batalha, uma recompensa adicional para você. A classificação para entrar na Torre do Verão Divino uma vez. Essa qualificação para entrar na torre é muito preciosa, especialmente pela primeira vez. Tenha certeza de se preparar bem antes de entrar. O Prota fala, entendido. E pensa, se o Lord Bai está me lembrando disso, deve ser bem importante. Deus Bai olha para o Prota e manda ele se organizar que ele vai levar o Prota para a Academia Xia Jing. Já do lado de fora da casa, sob a luz da lua, o diretor Lu se despede do Prota e fala, boa sorte. Deus Bai e o Prota são teletransportados para a Academia Xia Jing. Ao ver o portão, Deus Bai fala para o Prota que esse portão não é só uma entrada, mas também uma arma e que mesmo especialistas de alto nível pagariam um preço alto por tentar entrar à força. Ao chegar dentro da Academia Xia Jing, Deus Bai fala para o Prota que essa é a área residencial e que o Prota vai ficar ali hoje. Deus Bai fala que vai indo agora e fala para o Prota, descanse bem, que alguém vai vir guiar o Prota amanhã. O Prota concorda.
Um figurante chega perto e cumprimenta o Deus Bai. Ele olha para o Prota e pensa, qual é a identidade desse garoto? O Lord Bai o recebeu pessoalmente, mas o tom dele é tão seco. Ele pergunta ao Prota se ele é o Lin Moyu. O Prota fala que sim. Ele pergunta ao Prota onde ele gostaria de ficar. Ele começa a explicar ao Prota os valores e os quartos. Ele fala, nós temos várias opções, dormitórios para 4 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, mansões, mansões com campo de treinamento. Acomodações diferentes têm uma enorme diferença de preço. Ele fala, aluno Lin, eu sei que você acabou de terminar os exames e tem um monte de pontos, mas eu aconselho que você poupe onde puder. Há muitos lugares que você vai precisar de pontos depois. Você pode ficar em um quarto para 4 e depois. O Prota logo fala que quer um quarto para uma pessoa. O figurante pensa, poupe um pouco e vá para um dormitório único. Ele fala, quarto para 1. E pergunta ao Prota se ele tem certeza. O Prota diz que sim. Ele pensa que o Prota é tão extravagante. Você vai se arrepender de não poupar os pontos quando perceber o quão difícil é ganhar os pontos depois. O figurante mostra o quarto para o Prota. O Prata fala que esse vai servir. O figurante fala, ótimo, aluno Lin, me dê seu cartão de identidade. Eu vou registrá-lo. Ao ver a quantidade de pontos do Prota, ele pergunta como o Prota tem tantos pontos. O Prota fala que é pela recompensa por ser o campeão nacional. O figurante, surpreso, fala que não é à toa que o Prota quer ficar em um dormitório sozinho. Ele pensa, desde que entrei na academia, eu só ganhei 10.000 pontos no total e não tenho uma fração do que o Prota tem. O figurante, já saindo, fala para o Prota que, de agora em diante, aquele quarto é o dormitório do Prota. Ele fala para o Prota descansar bem e que, se ele precisar de alguma coisa, pode chamar ele. Ele fala para o Prota lembrar de pegar um dispositivo de comunicação amanhã, senão vai ser inconveniente sem ele, e vai embora. O Prota, escorado na janela, vê uma movimentação. Ele se pergunta, há alguém praticando habilidades ali? Realmente a academia Xiajing. Todo mundo está trabalhando duro. Nesse tipo de atmosfera, subir de nível definitivamente vai ser mais rápido do que antes. A cena corta para o dia seguinte. O Prota estava meditando. A campainha toca. O Prota abre a porta e a garota que come igual uma traça ao ver a reação do Prota fala, o que foi? Não me reconhece. Ele responde que reconhece. Ela, toda feliz, agarra ele pelo braço e pede para o Prota ir com ela, que vai levá-lo para tomar café e mostrar a academia a ele. Já na cafeteria da academia Xiajing, ela começa a pegar seu lanche. Acho que nem o Monte Everest é mais alto do que o monte de comida que ela pegou. Na hora que ela ia pagar, ele fala que está ali e passa o cartão. Ela fala, você está pagando com pontos? Você pode pagar com moedas aqui. Não use pontos em lugares que aceitam moedas. O Prota fala que ele não tem moedas, só pontos. Ela, com a comida na boca, fala para o Prota que se ele não tem moedas é só falar com ela, que ela tem um monte, mas não desperdice seus pontos. É difícil ganhar de volta. Ela fala que ainda bem que só são 5 pontos. Quando ela vê a quantidade de pontos que o Prota tem, ela, surpresa, fala, espera um pouco, como você tem tantos pontos? A cena corta para os dois do lado de fora. Ela fala para o Prota lembrar onde ele pode usar moedas. Nunca usar pontos. Que ele tem que usar os pontos de maneira inteligente, mesmo que ele tenha um monte. O Prota responde, beleza. O Prota dá um item a ela. Ela fala que é tão bonito e pergunta se é o núcleo do Rei Goblin. O Prota diz que sim. Ela, surpresa, pergunta se ele sabe o quanto vale aquilo. Ela fala que aquele núcleo é um material para o anel do Rei Goblin,
de 5º nível, que é um acessório de chefe, e pergunta se ele sabia. E que se for usado para trocar, o preço chega a 1 milhão de moedas. E que o prota está realmente dando a ela. O prota diz que sim. Ela fica muito feliz. Ela agradece, falando que então não vai recusar. O prota, ao ver a felicidade dela, pensa, um item tão valioso. Parece que a guilda dinastia está mesmo explorando. Ela mostra os lugares da academia ao prota. Eles foram ao escritório de assuntos acadêmicos fazer a matrícula do prota. Após isso, ela fala que os procedimentos da matrícula do prota foram completos. O prota pergunta a ela por que ele não consegue achar informações sobre a irmã dele, Lin Moon. Ao ver a ficha da irmã do prota, ela vê que está em branco e fala que é possível que a irmã do prota esteja em uma missão especial confidencial da academia, então a informação não pode ser acessada. Ou também é possível que ela tenha entrado em uma faculdade mais especializada, como a Faculdade da Criação Divina. Que ela pode ter entrado lá e que o prota não precisa se preocupar, que nada vai acontecer. O prota agradece. Ela fala, ok, vamos para o ponto principal, que o trouxe ali para se familiarizar com a academia, mas que também ela tem uma tarefa em mãos. Ao chegar na sala de aula da academia Xia Jing, ela grita para sua colega, falando, Irmã Tão, trouxe alguém. O campeão nacional. Ela chega perto do prota e se apresenta, falando que seu nome é Jian Tão, nível 23, classe Cavaleira Élfica. O prota se apresenta, fala que é Lin Moyu, nível 17, Necromante. Um figurante, ao ouvir, fala para a garota, só nível 17? Você está brincando? Mesmo que ela esteja trazendo alguém, que ela não pode trazer qualquer um. A garota das batatas fala, Ling Zhen, o que você quer dizer com isso? E manda ele tomar cuidado com as palavras, pois o prota conseguiu a pontuação máxima nacional. O figurante fala, em comparação com a nossa equipe Dragão Oculto, conseguir a melhor pontuação nacional não significa nada. Ele fala que viu todas as pontuações nacionais anteriores e que eram todos um bando de lixo. Ele vai até o prota e fala, você é o Lin Moyu, né? Eu sei que você foi apresentado pelo Sr. Bai Shen. Não pense que pode fazer o que quiser só porque tem uma conexão com o Sr. Bai Shen. Ele continua dizendo para o prota que na equipe Dragão Oculto tudo se resume em força e que não tem problema irem juntos nessa prova. Mas por favor mantenha a boca fechada e tente não fazer barulho e não nos atrapalhe. Caso contrário, não serei educado com você. Depois do figurante ameaçar o prota pensa que nem a jovem da família Xia não é tão arrogante quanto esse cara. O prota responde ao figurante, se ele está maluco. O figurante, com muita raiva, pergunta ao prota, o que você disse? Começando a preparar um ataque, a garota das batatas entra na frente defendendo o prota. Ela fala, Ling Zhen, você se atreve a atacar? Irmã Tão também entra na frente mandando o figurante parar. Ele, com muita raiva, fala para Irmã Tão, estou sendo respeitoso com você. Irmã Tão vira para o prota e fala que se encontraram ali amanhã às 9 horas e que só poderá falar sobre o conteúdo da prova amanhã. O prota fala, entendido. E agradece. A garota das batatas fala, vamos lá. Precisamos comprar algumas coisas e fazer os preparativos. Irmã Tão fala para o figurante que sabe que ele tem queixas e pede para ele não trazer queixas pessoais para a prova. E que, além disso, o prota foi apresentado pelo Sr. Bai Shen. O figurante responde que ele tem os seus limites e que ele só queria ver que tipo de pessoa substituiu a posição do seu irmão. Irmã Tão fala que o prota conseguiu a melhor pontuação nacional e que, embora isso não signifique muito para eles, o prota deve ser extraordinário para isso. E sua classe também é uma classe única recém-introduzida. O figurante não concordando fala, mesmo se você trouxer alguém, certifique-se de que essa pessoa,
seja útil. A cada ano surgem novas classes, mas a maioria delas é lixo. Esse necromante provavelmente é um lixo também. A cena corta para o Prota e a Rosinha. Ela fala para o Prota não brigar com o figurante, que ele é simplesmente louco. Ela fala, vamos comprar algumas poções de cura, poções de mana e dispositivos de comunicação. Eu não sei não, mas com esse olhar do Prota, acho que o figurante está ferrado. Ao chegar ao local de compra, a Rosinha pede 10 poções vermelhas e azuis e um dispositivo de comunicação. O Prota pede a ela, por favor, que o ajude na compra. Ao terminar e colocar o dispositivo de comunicação, a Rosinha fala que agora pode incomodar o Prota a qualquer hora. Ela fala, vamos trocar nossos contatos primeiro. O Prota concorda. Depois de terminar, ela se despede do Prota e fala que vê ele na prova amanhã. O Prota concorda. Já no seu quarto, sentado na sua cama, o Prota fala que precisa se preparar mais para essa prova. Ele pega um pergaminho de habilidade primária e usa. Após usar, ele adquiriu uma nova habilidade com sucesso, habilidade Maldição Lenta, nível 1. Essa habilidade amaldiçoa inimigos em um alcance de 50 metros, reduzindo sua velocidade em 50%, com duração de 10 minutos. O Prota pensa, após a amplificação de talento, o alcance atingiu 50 metros e o efeito de desaceleração aumentou para 50%. A duração também foi estendida para 10 minutos. Outra habilidade incrível. Minhas habilidades agora podem ser categorizadas em séries de invocação, ataque e maldição. Independente da série, todas são importantes e muito poderosas. Espero aprender outras séries de habilidades no futuro. No dia seguinte, a Rosinha fala através do dispositivo de comunicação com o Prota mandando ele acordar, que o sol está brilhando, e fala que está lá embaixo. Ela pede para ele descer para tomar café da manhã e depois irem. O Prota concorda. Já reunidos, Irmã Tão fala, depois que forem teletransportados, não fiquem vagando sem rumo. O figurante fala para o Prota, garoto, não nos atrase. Irmã Tão fala, sejam quais forem os conflitos que vocês tiverem, resolvam-os após a prova. A Rosinha dá a língua e fala para o figurante, apenas não nos atrapalhe e ficaremos bem. Irmã Tão fala que essa prova é muito importante. Vocês já deveriam saber disso. Agora vamos apresentar nossas classes. A primeira a se apresentar é Miauil, nível 20, Elfo Anciã, classe rara. O outro a se apresentar é Duangal, nível 20, Divino. O outro é o figurante. Seu nome é Lindizen, nível 21, Feiticeiro, classe rara. Jian Tão, nível 23, Cavaleira Élfica, classe rara. O outro é o Prota, Lin Moyu, nível 17, Necromante, classe oculta única. A Rosinha apresenta seu nome, é Ning Yi, nível 19, Assassina das Sombras, classe rara. Irmã Tão fala que nessa prova devem se unir, caso contrário. Para eles não a culpem por ser indelicada. A Rosinha muito determinada fala, Irmã Tão, fique tranquila que eu e o Prota não vamos atrapalhar na prova. No círculo de teletransporte, Irmã Tão fala, Academia Xia Jing, equipe do Dragão Oculto, comece a prova de teletransporte. Ao chegar no local, a Rosinha, surpresa, fala que é a Torre Divina. O Prota, surpreso, pensa, acontece que a Torre Divina Xia está no céu. Ele se pergunta se o poder da Torre Divina Xia os teletransportou. Eles foram para um local chamado Ilha da Sereia. O Prota vê uma pedra grande verde. Irmã Tão fala, é uma pedra de missão. Ela manda todos tocarem na pedra de missão para saberem mais sobre a missão dessa prova. O Prota toca e vê que a missão da prova é, entre na Dungeon da Lágrima da Sereia, derrote o chefe final e obtenha a Lágrima da Sereia. Uma equipe de pessoas pode entrar na ilha com um nível de até 20.
A lágrima da sereia só cai em dungeons de dificuldade e pesadelo. Apenas 3 lágrimas de sereia caíram. O prota pensa, em outras palavras, apenas as 3 melhores equipes que concluírem a dungeon poderiam obter a lágrima da sereia. A dungeon Lágrima da Sereia está localizada no centro da Ilha da Sereia. O prota pensa, então é só uma questão de limpar uma dungeon. Será que a Lágrima da Sereia tem algumas propriedades especiais? Irmã Tão fica um pouco pensativa, fala que não esperava que essa prova fosse na Ilha das Sereias. A Rosinha fala, irmã, você esteve em muitas missões experimentais. Como você tem experiência, nos conte um pouco sobre isso. Irmã Tão explica que a Lágrima da Sereia pode ser usada para criar um equipamento muito especial e seus efeitos são muito significativos. A Ilha das Sereias não está dentro do território do nosso Império Divino Xia. E apenas 3 lágrimas de sereia caem a cada ano. Além do nosso Império Divino Xia, outros países também vêm para a Ilha das Sereias todos os anos. Temos um total de 10 equipes na Academia do Dragão Oculto. Somos o time 2. O que significa que não competimos apenas com os nossos colegas da academia, mas também com equipes de outros países. A Rosinha pergunta a ela, e se encontrarmos equipes de outros países, o que deveríamos fazer? Irmã Tão fala que situações semelhantes já aconteceram antes, mas no máximo eles guardavam a entrada da dungeon para impedir a entrada. Mas não baixem a guarda. Mortes já aconteceram antes. Se surgir um conflito real, lidem com ele à medida que ele surgir. Sua vida é o mais importante. O prota e a Rosinha ficam preocupados, mas a irmã Tão fala, não se preocupem. Não encontraremos esse tipo de situação. Tudo bem, estamos prontos para entrar na Ilha das Sereias. Duangal, aplique seus bufos. Ele concorda. Ao ver que os atributos dos seus companheiros aumentaram, o prota pensa, atributos aumentados em 30%, poder de habilidade aumentado em 20%, com duração de 1 hora. Divino é de fato uma classe de suporte poderosa. É uma pena que, comparado ao meu talento, o efeito de amplificação do divino é muito fraco. O prota invoca um esqueleto e pensa, será que os bufos divinos também são aplicados ao guerreiro esqueleto? Que efeitos eles terão? Duangal, surpreso, fala, que diabos? Convocação de mortos-vivos. Miau fica com medo e a Rosinha fala, não se assuste. Esse pequeno guerreiro esqueleto é bem fofinho. O prota fala para Duangal se ele pode dar um buff para ele também. Ele diz que sim. O prota agradece. Duangal não consegue dar buff no prota e fala que suas habilidades não podem ser aplicadas a isso. O prota pensa que talvez o seu talento seja muito forte e a habilidade de bênção de Duangal foi substituída pelo seu talento. O figurante que estava humilhando o prota fala, nem pode ser bufado. Essa invocação é tão inútil quanto seu mestre. O prota dá uma olhada para ele com sua invocação, com um olhar bem frio. O figurante pergunta ao prota o que foi e pergunta se o prota quer lutar. Irmã Tão imediatamente entra na frente e fala para eles deixarem a rixa deles de lado, que eles têm um desafio para concluir. O prota olha novamente para o figurante. O figurante pensa, que droga! Por que eu sinto essa sensação de perigo quando a invocação dele olha na minha direção? Meu corpo fica gelado e rígido como uma tábua. Irmã Tão fala que o desafio começou e manda todos irem para a montanha. E todos acompanham ela. Irmã Tão fala para Miau, nosso alvo é a dungeon da Lágrima da Sereia. Precisamos nos mover com velocidade. Tentem evitar lutas com os monstros. Miau concorda. Eles, ao se aproximarem do lago, um monstro aparece, um tritão soldado, nível 19, força 300, velocidade 150, espírito 200, constituição 320, habilidade nenhuma.
Irmã Tão fica de frente para o monstro e o ataca. A Rosinha também ataca. O feiticeiro ataca com uma bola de fogo. Após eliminar o monstro, eles ganham 1.500 pontos de experiência e a irmã Tão adquiriu a escama de peixe. Mais monstros aparecem. Irmã Tão fala, agora apareceram monstros no nível 21. Nesse ritmo, nós vamos levar 3 horas para alcançarmos o centro da ilha. Não estamos muito devagar. Não dá mais para perder tempo limpando os monstros. Miau Will, você fica encarregada de controlá-los. Nós iremos passar por eles. Ela concorda. Miau Will ativa sua habilidade aprisionamento do vento e manda eles se apressarem, enquanto ela mantém os monstros sob controle. 20 minutos depois, eles veem um grupo à sua frente e muitos monstros. Irmã Tão fala, nós estamos ficando para trás. Ela, preocupada, fala, teríamos uma chance se fossemos para lá. Miau Will fala, há muitos deles e eu não vou conseguir controlá-los. Além de que os monstros estão no nível 22. Eles estão acima do meu nível. Minhas habilidades podem falhar. Irmã Tão pensa que passar direto por eles pode os colocar em perigo, já que há chances de serem cercados. Mas se forem limpando o caminho enquanto avançam, vai ser mais uma hora gasta, os atrasando ainda mais. O Prota fala, deixa que eu resolvo. Ela olha para o Prota. O figurante, ao ouvir, fala para o Prota, o que um nob como ele, no nível 17, pode fazer? E que o Prota não moveu uma palha até agora. Qual seria a utilidade do Prota? A Rosinha, já irritada, manda o figurante ficar de boca fechada. O figurante fala para o Prota que ele deveria era continuar se escondendo atrás das mulheres. Irmã Tão pergunta ao Prota qual era o plano dele. O Prota olha para o figurante e fala que vai usar o guerreiro esqueleto para atrair os tritões. Irmã Tão pensa, é verdade. Ele possui uma invocação. Ela fala que conta com ele então. O esqueleto corre rapidamente e ela, ao ver, pensa, mas que movimentos velozes, eles vão eliminando os monstros pelo caminho. Irmã Tão fala que o caminho está livre e manda todos irem em frente. Depois de conseguirem avançar, o Prota recolhe seu esqueleto para o espaço de armazenamento. Irmã Tão fala para o Prota, bom trabalho. Estamos te devendo uma. O figurante fala para a Rosinha, por que não fizeram isso desde o início? Nós já estaríamos no topo da montanha uma hora dessas. A Rosinha manda ele parar de encher o saco e manda ele fazer as honras já que ele é tão capaz. Ele fala para o Prota que é tudo graças à invocação e que vai ver o invocador não passa de lixo. O Prota olha sério para ele e fala, essa é a sua última chance. Miau Will, muito surpresa, grita, depressa. Fujam! Ao ver muitos monstros surgindo. Irmã Tão manda todos partirem em retirada. Um figurante da equipe de outro país Y aparece. Miau Will fala, essa é a classe única do país deles, invocador Shikigami. O figurante do país Y invoca 2 monstros. Irmã Tão, ao ver, fala, essa habilidade do invocador de Shikigami. Dizem que eles são capazes de invocar deuses antigos. Miau Will, preocupada, fala, mas por que eles estão fazendo isso? Irmã Tão fala que eles não querem que a gente chegue perto da montanha. O figurante do país Y, depois de atrair os tritões com seus monstros para o lado do pessoal, montado em seu monstro, foge e fala, fiquem bem aqui. Utilizem a rocha da missão para serem teletransportados quando vocês não aguentarem mais. A Dungeon da Lágrima da Sereia desta vez será do nosso grandioso país Y, um grupo de figurantes que estavam próximos. Um deles fala, desprezível. Outro fala, invocador de Shikigami é uma profissão lendária.
Pelo visto, o país Y não poupou esforços. Outro fala, agora há centenas de tritões aqui. Vai levar várias horas para eliminarmos todos. Irmã Tão, com um olhar sério, pergunta ao prota se ele consegue resolver, enquanto pensa. Ele começa a invocar um guerreiro. Os figurantes de outra equipe falam, cadê os invocadores? Tirem esses monstros daqui. Outro fala, tá achando que invocadores podem fazer qualquer coisa? Um invocador não vai conseguir fazer nada com essa quantidade de monstros. O prota invoca um esqueleto, que atrai alguns monstros para longe. Um figurante pergunta, de quem é aquela invocação? Ele está levando os monstros para longe. Que é ótimo! É uma pena que 2/3 dos monstros ainda estão aqui. Irmã Tão fica feliz quando vê o prota invocar mais um esqueleto. Ela fala, 2? Então você tinha 2 invocações? O prota fala para o esqueleto ir e tirar os monstros para longe dali. Ele pensa, não dá para usar a habilidade explosão de cadáver. Eu acabaria dividindo minha experiência com aquele idiota. Os figurantes da outra equipe, vendo que o prota mandou mais um esqueleto atrair os monstros para longe dali, falam, lá vai outro. Bom trabalho, rapaz. Eu vou te pagar algumas bebidas quando o desafio acabar. O prota invoca um terceiro esqueleto e o manda atrair os monstros para longe. Outra pessoa, ao ver o esqueleto, fala, quem quer que tenha invocado ele, muito obrigado. Outro fala, estabilizou. Vamos, irmãos. Não deixem que os invocadores de Shikigami façam hora com a nossa cara. Um figurante agradece ao prota e fala, vamos trazer você conosco na sua próxima incursão, irmão. Outro fala, valeu, irmão. A Rosinha fica feliz e o figurante que não gosta do prota fica com raiva. O figurante da equipe do país Y vê as pessoas que ele tentou atrapalhar se aproximando. Ele, surpreso, fala, mas o que foi que houve? Como eles chegaram até aqui? Aquela quantidade de monstros deveria ter ocupado eles por algumas horas. Logo ele fica com medo ao ver um grupo de arqueiros apontando seus arcos em sua direção. Uma pessoa fala, arqueiros, preparem-se. O figurante fala, eles devem ter descoberto uma forma de lidarem com os tritões. Nós temos que detê-los. Logo o pessoal que estava com o prota começa a ser atacado. Um fala, são arqueiros do país Y. Umas pessoas são atingidas. Uma pessoa manda os magos criarem um escudo. O prota fala, é o início da batalha. A Rosinha fala para ele que não sente medo nenhum, já que o prota e o esqueleto guerreiro estão ali. Após a primeira rodada de batalha, a cena corta para o grupo de figurantes que o prota ajudou que estavam com ele. Um fala, não vai funcionar. Nosso time está caótico. Precisamos nos reagrupar. Nós necessitamos de um mago poderoso. Outro fala, pois é. Estamos com falta de pessoal na base da montanha. Precisamos nos reagrupar se quisermos suprimir o país Y. O figurante que não gosta do prota fala para a irmã Tão que ele gostaria de ir para outra equipe. Ele aponta o dedo para o prota e fala, se ele não sair, eu saio. A decisão é sua, capitã. Duangal fala, isso já está indo longe demais. Miao fala, é verdade. Nós não chegaríamos aqui se Lin Moyo não tivesse atraído os monstros. A Rosinha olha com raiva para o figurante e fala, você é chato, Ling Zen. O prota fica só de boa. O figurante pensa que é lógico que a capitã vai tentar mantê-lo. As outras equipes estão à procura de magos. Nosso time não pode se dar ao luxo de me perder. Sou eu que causo dano. Agora eu consigo tirar ele da equipe. Irmã Tão fica pensando e fala, nesse caso, você deve sair da equipe, Ling Zen.
O figurante, não acreditando no que ouviu, fala: Você quer que eu saia do time? Vocês não vão conseguir concluir o desafio sem mim. Você, por acaso, não quer mais entrar para o seminário da criação? Irmã Tão fala: Não. E você sabe bem qual é a minha profissão. Como uma cavaleira élfica, minhas crenças não me permitem aceitar as suas exigências. O figurante fala: Beleza. Mas espero que você não se arrependa da sua decisão. Ele sai da equipe. O prota fala para a irmã Tão: Vamos entrar na dungeon. Ela fica sem entender e fala: Mas e o país Y? A Rosinha fala para ela: Vamos entrar na dungeon, irmã. Irmã Tão fala: Mas como faremos isso? Duangal e Miauil se olham e falam: Vamos seguir o fluxo. Indo para a dungeon, irmã Tão pensa: Nós ainda podemos fugir se as coisas ficarem críticas. Mas acredito que não haverá grandes perigos comigo aqui. E por que a Ii confia tanto no Lin Moyu? Ao chegar na entrada da dungeon, os figurantes do país Y estão na entrada. Um deles, ao ver o grupo do prota e outro, falam: Deem-o fora, intrusos. Outro fala: Não se aproximem da dungeon. O grupo de figurantes que o prota ajudou, ao ver o prota, um fala: Aquele é o invocador. E se preparando para lutar, fala: Vamos. Não vamos permitir que o país Y ameace ele. Protejam-no. O figurante que saiu do grupo do prota fala: Idiotas. Vocês estão querendo morrer. O grupo de figurantes do país Y ataca o grupo do prota. Irmã Tão se protege com um escudo e o prota invoca seus guerreiros esqueletos. Irmã Tão, ao ver o prota invocar tantos esqueletos, fica muito surpresa e fala: O Lin Moyu conseguia invocar tantos assim. Miauil e Duangal ficam de boca aberta ao ver o prota em ação. Um figurante da equipe do país Y, surpreso, fala: Mas que diabos de profissão quebrada é essa? Como ele consegue invocar tantas criaturas? Outro fala: Esses esqueletos são muito poderosos. Nossos ataques não surtem efeitos. Isso não faz sentido. Eles parecem que vão desabar a qualquer momento. Como podem ser poderosos assim? Eles vão entrar na dungeon. Nós precisamos pará-los. Na entrada da dungeon, o prota está escolhendo a dificuldade. Ele escolheu a dificuldade pesadelo. Um grupo de figurantes está prestes a atacar o prota por trás. Eles atacam, mas já foi tarde demais. O prota entra na dungeon e o ataque não o acerta. Os figurantes que atacaram o prota ficam com raiva. Já dentro da dungeon, irmã Tão fica encarando o prota. A Rosinha vê e fala: Pode relaxar que os esqueletos do Moyu são poderosos. Irmã Tão concorda e fala: Espero que os ataques deles sejam suficientes. Farei o possível para bloquear os monstros. Ela fala: Deixo a cura no momento apropriado e o controle de grupo com você, Miauil. Miauil responde: Não se preocupe, irmã. Duangal fala que ele dará as bênçãos dele a ela. Uma notificação aparece: Tritão Guerreiro de Elite do nível 21 eliminado. Mais 10.000 pontos de experiência adquiridos. Escama de peixe 10 adquirida. Miauil, surpresa, fala: Peraí. Mas o que tá rolando? Duangal, sem entender nada, fala: Por que eu recebi pontos de experiência agora? O status do monstro aparece: Tritão Guerreiro de Elite aprimorado, nível 21, Força 2000, Velocidade 1200, Espírito 800, Constituição 2200. Irmã Tão, surpresa, pensa: Eliminado com um único golpe. O prota fala: Continuem procurando pelo alvo. Irmã Tão pensa: Os esqueletos dele acabaram de eliminar um monstro aprimorado na dificuldade pesadelo com um golpe.
Mesmo com uma equipe perfeita, nós teríamos que levar 1 ou 2 minutos para fazer uma coisa dessas. A Rosinha fala, viu só? Eu disse que os esqueletos do Moiu eram incríveis. Irmã Tão fala, não se afastem pessoal. Duangal fala, calma aí. Nós ainda estamos tentando digerir a situação. Irmã Tão fala, é perda de tempo tentar entender isso agora. Temos que nos apressar e continuar seguindo ele. À frente eles topam mais monstros. Os esqueletos do Prota vão eliminando os monstros com golpes de fúria. Irmã Tão, ao ver o desempenho dos esqueletos, pensa, essa é a primeira vez que fico relaxada em uma incursão. Eu normalmente estaria na vanguarda, observando os movimentos inimigos e protegendo meus companheiros de equipe. Mas, desta vez, parece que não vai ser preciso que eu tome a atenção dos monstros. Duangal fala para Miauil, parece que não somos necessários. Ela responde, não sobrou nada para a gente. Mais à frente, ao chegar perto de um lago, eles pensam, fim da linha. Não há muitos monstros nessa dungeon. A Rosinha olha para baixo e fala, lá embaixo. Aquele parece ser o chefe. Uma serpente da rainha dos tritões. Alvo de elite, nível 23, força 3600, velocidade 5500, espírito 3000, constituição 5000, habilidade, chicotada, estrangulamento mortal, veneno. O Prota, ao ver a serpente, pensa, seus atributos são bem maiores do que o chefe Goblin. Os atributos dos meus esqueletos estão atualmente em 2700. Irmã Tão fala, eu vou tomar a atenção do monstro. O Prota, de boa, fala, não precisa. E manda seus esqueletos atacarem. A serpente usa sua habilidade chicotada. Irmã Tão fala que a serpente é muito ágil. O que faremos? O Prota fala para ela não se preocupar e ativa sua habilidade Maldição da Lentidão na serpente. Ao ver a serpente toda enrolada por correntes, fala, perdeu a velocidade. E pergunta ao Prota se é uma habilidade do tipo Maldição. O Prota fala que sim. Ela olha para o Prota e pensa, invocações poderosas e até mesmo uma habilidade do tipo Maldição. O que mais um necromante é capaz de fazer? Os esqueletos atacam a serpente. Ela usa seu estrangulamento mortal e cospe veneno nos esqueletos. O Prota pensa, meus esqueletos são mortos-vivos. Veneno não surtirá efeitos neles. Um esqueleto faz um ataque, atravessando a cabeça da serpente com um golpe de espada, eliminando-a. Um clarão envolve todos e Irmã Tão, muito surpresa, se pergunta se já acabou. Uma notificação aparece dizendo, Serpente da Rainha dos Tritões do nível 23 eliminada. Mais 50.000 pontos de experiência adquiridos. Adquiriu a armadura grau prata. Armadura de pele de serpente obteve um núcleo de monstro de nível intermediário. A Rosinha, vendo Duangal e Miauil surpresos, fala, já tá na hora de sair desse transe. Duangal fala, mas recebi tanta experiência sem ter feito nada. Irmã Tão fala, vamos indo. Nós precisamos continuar seguindo Lin Moiu. Já que aquela era a serpente da rainha dos tritões, temo que o chefe final da dungeon seja a própria rainha. Eles continuam andando. A Rosinha fala que o odor de peixe ali é forte. Eles avistam o castelo da rainha e começam a contar os monstros patrulheiros. A Rosinha fala que são 60 patrulheiros no total. Isso dá 180 tritões. Irmã Tão fala, e todos eles são monstros de elite. O Prota, já se preparando, pensa, quanto mais deles, melhor. Irmã Tão, ao ver que o Prota vai atacar, fala, Lin Moiu, você vai atacar. Ela pensa, mesmo que seus esqueletos sejam poderosos, avançar assim não é imprudente? O Prota vê o status do monstro,
Tritão Soldado de Elite, Monstro de Elite Aprimorado, nível 21, Força 2200, Velocidade 1400, Espírito 1000, Constituição 2400. Habilidade: Golpe Atordoante. Os monstros percebem a presença deles e atacam os esqueletos com a habilidade Golpe Atordoante. Os esqueletos contra-atacam com golpes de fúria. A Rosinha, preocupada, fala: os outros patrulheiros também estão avançando. O prota manda ela cobrir os ouvidos. Ela fica sem entender. Ela tapa os ouvidos e só vê a explosão. Os companheiros do prota, muito surpresos, recebendo tantas notificações, irmã tão surpresa fala: mas o que foi isso? Que tipo de habilidade é essa? Por que ela é tão poderosa? Como foi que ele fez isso? Essa é a primeira vez que recebo tantas notificações. Um fala que a porta do palácio abriu e sai para fora a rainha dos tritões. Sua força é 5.000, velocidade 6.000, espírito 5.000, constituição 6.000. Habilidade: grito aterrador, onda crescente, lágrimas da rainha. A Rosinha, ao ver a rainha, fica surpresa com a beleza da rainha e fala: caramba! Como ela é tão linda! Logo alguns colegas do prota ficam em transe. O prota segura no braço da Rosinha e fala que é um feitiço. Os esqueletos do prota protegem os seus colegas. O prota usa uma habilidade clareza da mente e todos voltam ao normal. Irmã tão surpresa pensa: como o prota não foi afetado? A Rosinha, depois de se recuperar do transe, fala: o que deu em mim? Miau Will, tremendo de medo, fala: a rainha dos tritões possui uma magia de enfeitiçar e nós fomos afetados por ela. Que foi sorte o prota estar ali e nos impedir. Caso contrário, a nossa equipe teria sido dizimada. A rainha dos tritões, ao ver seus patrulheiros mortos, fica muito enfurecida e ativa sua habilidade Grito Aterrador. Irmã Tão, com seu escudo, tenta se proteger e pensa: levando em conta a tiragem da rainha dos tritões e a forma como uma equipe de 6 pessoas batalha, nós vamos levar ao menos 1 hora para derrotá-la. Porém eu já não sei mais como prever os movimentos do Lin Moyu. A rainha dos tritões possui atributos elevados. Nem mesmo os esqueletos serão capazes de resistir. É uma cena que me dá a sensação de ver uma batalha de lobos tentando atacar um leão. Não dá para saber quem sairá vitorioso. A rainha dos tritões, furiosa, ataca um esqueleto. Uma notificação aparece dizendo que um esqueleto guerreiro foi destruído. Irmã Tão fala: bufe a gente, do Angal, e fique preparado para quando for necessário entrar no combate. Ele concorda. Ela pensa: tomaremos a iniciativa assim que os guerreiros esqueletos do Lin Moyu forem derrotados. O prota fala que não é necessário e ativa sua habilidade Maldição da Lentidão na rainha. Ela é presa pelas correntes da maldição. Ela ativa sua habilidade Onda Crescente e se liberta. Ela ataca os esqueletos e elimina 12 guerreiros esqueletos. Irmã Tão, ao ver isso, pensa: parece que os esqueletos não vão resistir por muito tempo. Logo será a nossa vez de agir. Ela fala para o prota fazer os esqueletos recuarem. O prota manda os esqueletos avançarem e invoca mais esqueletos. Ele fala: apareçam. É hora da diversão, meus soldados. Ele invocou 87 guerreiros esqueletos. Os companheiros do prota, ao ver isso, ficam muito surpresos e falam: mas isso? Irmã Tão fala: isso é algum tipo de sonho? Olha essa quantidade! Miau Will, muito surpresa, fala: ele já podia invocar vários. Ele só não quis invocar de uma vez. Do Angal, muito surpreso, fala: aterrorizante. Não é surpresa aí ter tanta fé nele. A Rosinha, surpresa, pensa: eu sabia. Ele ficou ainda mais forte.
Ele cedeu às minhas expectativas. A rainha dos tritões se vê cercada pelos esqueletos e ativa sua habilidade Lágrimas da Rainha, exalando uma forte pressão. Miaoyu fala, droga. Eu não vou conseguir contra-atacar a habilidade do chefe por causa do meu nível baixo. O Prota fala, não se preocupe, e pensa, meu espírito é alto bastante. Eu não serei afetado pela habilidade do chefe. E os guerreiros esqueletos são mortos-vivos que não sentem dor e não possuem emoções. Os esqueletos eliminam a rainha. Uma notificação aparece dizendo, você eliminou a rainha dos tritões. Mais 80.000 pontos de experiência adquiridos. Você adquiriu uma arma da Grau Prata, espada da rainha dos tritões. Você adquiriu uma arma da Grau Prata, cajado da rainha dos tritões. Espada da Rainha dos Tritões Grau Prata, Força mais 50, Constituição mais 50, aumenta o poder das habilidades de luta em 10%. Pode ser utilizada por aqueles acima do nível 20. Cajado da Rainha dos Tritões Grau Prata, Força mais 50, Constituição mais 50, aumenta o poder das habilidades de luta em 10%. Pode ser utilizada por aqueles acima do nível 20. Você obteve a Lágrima da Sereia. A Rosinha fala, isso é a Lágrima da Sereia. Concluímos a missão. Estamos a um passo do Seminário da Criação. Irmã Tão fala, é verdade. Só precisamos concluir mais algumas missões e melhorar nossos níveis. Tenho certeza que nós vamos conseguir entrar para o Seminário da Criação. A Rosinha fica ali falando feliz, a Lágrima da Sereia. A Lágrima da Sereia. Duangal fala que tudo é graças ao Prota e que eles não iriam concluir esse desafio sem o Prota. Miaoyu fala, sim. E o Lin Zen é uma completa decepção. Eu nunca mais faço time com gente como ele. O Prota pergunta para a Rosinha se ela tem o talismã de resfriamento com ela. Ela diz que sim. Ela pergunta se o Prota está planejando fazer a dungeon outra vez. Os outros, ao ver o talismã, ficam muito surpresos e se perguntam se é mesmo um talismã de resfriamento. Bem, amigos, acabou. Ficamos por aqui. Quando lançar novos capítulos, eu trago mais dessa obra. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Conto com a ajuda de vocês. Até a próxima!